Olá, graça e paz. Nós propusemos trazer vários vídeos no YouTube com alguns estudos bíblicos. Mas esse de hoje, particularmente, não vai ser propriamente um estudo, um pequeno devocional para quebrar a sequência de estudos. Vamos trazer um pequeno devocional. Há um texto bíblico que diz o seguinte: crescei na graça e no conhecimento. Então, crescer na graça e não crescer no conhecimento, e conhecimento é estudo, é exame, é investigação, e há os que equivocadamente dizem que quem está na razão não está na revelação, quem está na revelação não está na razão. Mas veja bem, a revelação, a fé, foi dada por Deus. A razão, Deus também criou razão. A razão não é do maligno. O conhecimento do homem não é do maligno. Então nós temos que entender que Deus quer também que o homem use aquilo que Deus deu, que é a razão. Então não é uma razão no sentido de afastamento de Deus, no sentido de entender matematicamente as escrituras. Mas é no sentido lógico que crescer na graça e no conhecimento. A graça deve vir em primeiro lugar no estudo da Bíblia. Mas a graça sem o conhecimento também vai ficar, vamos dizer assim, cocheando, vai ficar coxa, porque se a Bíblia fala crescer na graça e no conhecimento, nós temos que entender que temos que crescer na graça, que é o lado espiritual, o lado, vamos dizer assim, o lado revelacional de fé, mas também temos que crescer no conhecimento, no sentido de busca, examinar as escrituras. Há um texto lá no Antigo Testamento que diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído, por quê? Porque ele falta o conhecimento. Então nós precisamos de entender e afastar esse equívoco segundo o qual quem está na razão não está na revelação, quem está na revelação não está na razão. Essas coisas que as pessoas inventam sem respaldo bíblico. Nós vamos trabalhar então com Lucas capítulo 7, um pequeno trecho aqui da Bíblia. Lucas capítulo 7, versículo 11. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderaram um temor muito grande, e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Pois bem, a Bíblia no Novo Testamento relata e enfatiza três situações nas quais Jesus ressuscitou mortos. Nós vamos ver lá esse caso aqui, que é a filha da viúva de Naim. Naim era uma cidade. Naim, o nome Naim, o nome da cidade, significa aprazível, deleite, aquilo que é agradável. Esse é o nome, o significado, trabalhando com a etimologia do texto aqui. Eu estou falando muito rápido para poder caber num vídeo condensado. Nós vemos então a ressurreição desse rapaz, vamos ver a ressurreição da filha de Jairo, e nós vamos ver também a ressurreição de Lázaro, em todos os três em situações diferentes, dentro de um contexto bíblico. Pois bem, esse texto aqui nós vamos trabalhar um pouco com devocional, não propriamente com um estudo bíblico. Nós podemos, o convite que eu faço para os ouvintes é para nós tentarmos reconstruir esse cenário neotestamentário, essa narrativa bonita e intrigante, e nós vamos tentar reconstruir. Eu convido aos amigos para nós retroagirmos, aportarmos nas terras de Jerusalém daquela época. Então o cenário é o seguinte: havia um grupo liderado por Jesus, pessoas seguiam Jesus, havia esse grupo estava indo em direção à cidade de Naim, e ao mesmo tempo que esse grupo caminhava numa determinada direção, rumo à cidade de Naim, outro grupo saía da cidade de Naim. Esse grupo era liderado, vamos dizer assim, por um rapaz que estava morto. Então nós temos um filho único, unigênito do pai, um filho único vivo,
que é a própria vida, Jesus, o Filho único, e um Filho único morto, filho daquela viúva. Se aquela mulher era viúva, possivelmente ela já não tinha pai, ela tinha perdido o pai, ela tinha perdido o marido e agora o único filho. Portanto, era natural naquela época que o cemitério ficasse fora da cidade. Então, aquele trajeto, aquele percurso de sair da cidade e ir ao cemitério, talvez tenha sido o terceiro, esse episódio talvez tenha sido o terceiro daquela mulher. Portanto, aquela mulher já estava cansada, porque naquela época quem sustentava as mulheres eram os pais. Depois elas casavam e aí os maridos sustentavam. Se houvesse a morte do marido, o filho mais velho, o filho, sustentava a mulher. Aquela mulher tinha perdido o pai, possivelmente, tinha perdido o marido e agora ela perde o filho. Ela estava numa situação perante a sociedade, uma situação de comiseração, uma situação de pena. E aquela mulher saía de uma cidade e Jesus estava em direção àquela cidade. Naim aqui, nós vamos trabalhar com o étimo da palavra. Naim significa aprazível, deleite, aquilo que é agradável. Então, quem estava no grupo liderado por Jesus estava indo rumo àquilo que é aprazível, rumo a uma cidade que era aprazível. Ao revés, quem estava saindo da cidade aprazível estava sendo liderado por um caixão, por uma mulher angustiada e o caixão. Então, nós podemos ver no cenário um encontro da morte com a vida, um encontro do filho único vivo que estava prestes a morrer pela humanidade e um filho morto, único também, que estava prestes a reviver por aquele que é a vida e que por ele também daria vida. Então nós vemos aqui, vamos dizer assim, um encontro, uma convergência de situações entre a morte e a vida. Mas a morte não consegue prevalecer quando a vida se aproxima, quando a essência da vida se aproxima. Então aconteceu, depois disso, ir ele à cidade chamada Naim, com ele iam muitos de seus discípulos, e quando chegou perto da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele em grande multidão. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão, porque Jesus se move de compaixão por ela, e disse, não chores. Parecia uma sugestão, um conselho muito contraditório com aquele quadro que a mulher estava vendo. Afinal de contas, ela tinha perdido o seu filho. Como que alguém chega para ela e fala, não chora não. Não, mas seu filho morreu, não chora não. Mas ela não sabia que dali ia aparecer, surgir algo maravilhoso, que era um milagre da ressurreição, que era a transformação da morte em vida. E isso Deus quer fazer conosco. E chegando, por isso que Jesus falou certa ocasião, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso é muito interessante e curioso. Esse texto eu estou trazendo um devocional, né? Chegando, tocou o esquife e os que o levavam pararam. Então, todo mundo que tem o toque de Jesus, o que acontece? Ele para. Porque o toque de Jesus nos faz parar. O toque de Jesus para a nossa história, para nos dar uma nova vida, para reverter o nosso quadro. Todo toque de Jesus, em alguém que estava indo para o cemitério, em alguém que estava numa situação triste, de lamento, de choro, de lágrimas, quando Jesus toca, o que acontece? As pessoas param. Tem que parar. Não há como não fazê-lo. Então Jesus se dirige para aquele menino que jazia ali naquela situação. Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou ele a sua mãe. Então Jesus, o que Jesus faz com aquele menino? Ele retorna à vida. É isso que Deus quer fazer conosco. Quer reverter o nosso quadro. Um quadro de tristezas, às vezes, um quadro de angústia, um quadro de conflito interno. O Senhor quer penetrar lá nos porões mais íntimos dos nossos corações, na nossa psique. Deus quer penetrar lá no fundo, naquelas escadarias escondidas, naqueles quartinhos mais fundos do quarto da nossa alma. Ele quer passear no nosso íntimo para nos dar vida, para fazer aquilo que ele fez com o filho da viúva de Naim, para reverter o quadro que aquele rapaz, que aquela mulher e aquele rapaz estavam vivendo. E para finalizar aqui, porque eu estou falando muito rápido para nós não alongarmos e extrapolar os minutos propostos aqui, então diz o seguinte, o versículo 16, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus,
dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Então, no meio do povo, haviam dois conceitos. Alguém dizia o seguinte: um grande profeta se levantou entre nós. E outros diziam: Deus visitou o seu povo. Veja bem que no cristianismo nós temos pessoas que veem Jesus como um grande profeta só. Então veem Jesus de uma forma limitada. É alguém que marcou a história, dividiu o calendário, dividiu épocas, é um Marte, é alguém excêntrico, que estava batalhando contra a tirania romana. Isso é um conceito apequenado que se tem de Jesus. Então, o conceito primeiro que aparece aqui é: um grande profeta se levantou entre nós. Esse é um conceito muito mesquinho, pequeno que se tinha de Jesus. Mas outro grupo dizia o seguinte: Deus visitou o seu povo. Então, havia um outro grupo que entendeu Jesus, não como aquele chefe de religião, um Marte, um corifeu, um precursor do cristianismo. Não, entendeu Jesus como Deus visitou o seu povo, em algo mais profundo, em algo que não é só para essa vida. O profeta estava aqui e tal, etc. Mas aquele grupo entendeu Jesus de uma forma mais sublime, de uma forma mais profunda, de uma forma do Senhor que governa, né, vamos dizer assim, que lidera um grupo que está indo em direção a Naim, aqui no sentido figurado. Então, o grupo que está sendo liderado por Jesus, ele vai para onde? Para a cidade celestial, para uma cidade aprazível. Esse é o grupo liderado por Jesus. Ao contrário, quem se deixa governar por si mesmo, né, na simbologia ali da mulher viúva, quem se deixa liderar por este grupo, ele vai para o cemitério, ele vai caminhando para a morte. Mas aquele que se deixa guiar, ter a sua vida administrada e gerida pelo Senhor Jesus, o que acontece? O caminho dele é diferente. O caminho dele é para a cidade aprazível de Naim, que é a cidade celestial prevista lá em Apocalipse para aqueles que são seus, para aqueles que querem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ficamos por aqui, deixando esse breve texto simples, é verdade, mas com um cunho devocional e com um cunho também de alerta para... E deixo aqui a seguinte pergunta: em que grupo você está? Você está sendo liderado pela morte ou pela vida? Escolha a vida e a siga. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que Deus possa abençoar aos ouvintes. Graça e paz da parte de Deus.